O que aconteceu na sequência foram diversos tiros disparados por Cupertino, que usava uma pistola calibre 380. Ele atirou diversas vezes contra Rafael e os pais dele. O ator Rafael Henrique Miguel, que interpretou o menino de Rua Paçoca da telenovela Chiquititas, aos 22 anos de idade, começou a namorar Isabela Tibetirani Matias, que na época essa moça tinha 17 anos de idade. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu vi que ele tinha Facebook. Adicionei ele no Facebook, sem pretensão de se ele ia me aceitar, legal, né? O relacionamento dos jovens desse casal ia bem, até o momento em que o pai de Isabela, Cupertino Matias, descobriu o romance. O pai da namorada do ator Rafael Miguel era um homem violento, ciumento e possessivo com a sua única filha mulher. Ele achava que pelo fato da sua filha ser menor de idade, que ela não deveria se relacionar nem afetivamente e nem sexualmente com ninguém. O casal de jovens estava apaixonado e insistiu com um namoro, mesmo com a proibição do pai. Guarde bem esse nome, é o Cupertino. O que ninguém poderia esperar é que o pai de Isabela seria capaz de praticar um triplo homicídio. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime. Mas antes de te contar a história terrível que dizimou a família do ator de Chiquititas, aproveita agora e se inscreva no canal Na Cena do Crime, pois a minha equipe fica muito contente. Dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos que gostam de consumir histórias policiais reais. Rafael Henrique Miguel, mais conhecido como Rafael Miguel, nasceu em 9 de julho de 96 na cidade de São Paulo. Rafael foi o segundo filho do casal João Alcísio Miguel e Miriam Célia Miguel. Desde cedo mostrou ser um garoto comunicativo e muito extrovertido. No ano de 2000, após passar num teste em uma agência de publicidade infantil, Rafael ficou conhecido nacionalmente fazendo comercial do suplemento nutricional Sustagem. Ele interpretava a criança que escandalizava no supermercado para a mãe comprar brócolis. O comercial ficou 3 anos no ar e assim Rafael Miguel ficou conhecido como o menino do brócolis. Eu fiquei famoso, assim, praticamente. Eu ia pra shoppings e tal, o pessoal pedia pra tirar foto, e eu dava autógrafos também, fazia brincadeiras. Então eu comecei praticamente por causa da minha irmã mais velha, que ela já fazia comerciais, e eu acabei entrando meio que sem querer nessa. Foi engraçado, porque no teste era esse roteiro, assim, da criança birrenta no mercado pedindo um vegetal, né? Quando eu fiz o teste mesmo, eu decidi no meio do texto pegar a blusa do figurino, jogar no chão, pisar em cima, pular em cima dela. Depois que eu terminei, assim, de fazer o texto, o pessoal lá da produção adorou. Devido ao sucesso, Rafael Miguel passou a fazer outros comerciais e também participações em séries e novelas para televisão. Em 2006, presta atenção, 2006, ele atuou na novela Pé na Jaca, onde interpretou o garoto Percival, filho de Vanessa, interpretada pela Flávia Alessandra, e Arthur, era o personagem Arthur, interpretado pelo ator famoso Murilo Benício. Em 2009, Rafael interpretou o Juca na novela Cama de Gato, onde ele foi filho de Thaís, que foi interpretada na época pela Heloísa Perissé, e também Benê, foi filho do Benê, que foi interpretado pelo Marcelo Novaes, o que era mais maduro que os pais ao intervir nas brigas deles. De 2013 a 2015, Rafael interpretou o menino da rua, chamado Paçoca, na telenovela Chiquititas no SBT. Bem, vamos entrar agora numa história de amor entre jovens que acabou numa verdadeira tragédia. O ator Rafael Miguel, aos 22 anos, começou a namorar
com Isabela Matias, que na época tinha 17 anos. O mais curioso é que eles moravam na mesma cidade. Minha, curti uma foto dele, curti uma foto minha, curti uma foto dele. Até que ele mandou uma mensagem assim: agora eu acho que eu posso te chamar. Eu falei: pode, claro que pode. Aí ele falou assim: eu devo te conhecer de algum lugar, é impossível, como eu não vou lembrar de você? Você é uma menina tão linda. Eu falei: eu acho que não, né? Ele: você me reconhece? Eu falei que não. Eu não ia dar de cara e falar: eu conheço, você é o autor Chiquititas. Eu não ia ficar tietando ele. Eu falei: não te conheço. E aí a conversa foi fluindo, acabou que a gente teve uma conexão muito bacana. E a partir de então a gente conversou todos os dias. Eles passaram mais de 60 dias, inicialmente trocando mensagens pelo WhatsApp, até que eles resolveram marcar um encontro numa praça na rua perto da casa dela. A partir desse momento, no banco da pracinha, o casal de jovens nunca mais se separou. Isabela contou ao namorado que o seu pai era bastante ciumento e possessivo com ela e não sabia se ele iria aceitar o relacionamento amoroso dela e, por isso, logo no início, eles preferiram guardar segredo. Mas logo, nas primeiras semanas, Isabela pensou em parar de se relacionar com Rafael, porque ela tinha receio da atitude do seu pai se descobrisse que ela estava namorando. Isabela contou que o seu pai era muito agressivo e constantemente a ameaçava e agredia fisicamente por causa de absolutamente nada. Mesmo com todas as dificuldades, o namoro chegou, acredite se quiser, há 1 ano e 2 meses e o Cupertino não sabia do namoro. Mas nesse período, eles se viram cerca de mais ou menos 10 vezes no máximo e sempre eram encontros corridos, pois Isabela tinha muito receio, tinha muito medo que o seu pai Cupertino descobrisse que ela estava namorando o Rafael Miguel. Mas no final de 2018, guarde bem esse ano, o pai da Isabela, o Paulo Cupertino, descobre que a sua filha estava namorando às escondidas. Foi a mãe de Isabela, a dona Vanessa Matias, vendo que a filha estava sofrendo com um namoro muito limitado, resolveu contar para o marido e tentar convencê-lo a aceitar aquele namoro. Mas não foi isso que aconteceu. Cupertino ficou muito revoltado, saiu de casa e foi até a escola onde a filha estava estudando. Ele chegou na escola, ele nunca ia na escola por motivo nenhum. Tudo ele jogava pra minha mãe: resolve você, nunca ia pra resolver nada. Nesse dia ele foi na escola, chegou lá, sua mãe caiu da escada. Sua mãe caiu da escada e se machucou. Eu fiquei: meu Deus, mas ela tá bem? Ele: não, ela não tá bem, ela precisa de você lá. Entrei no carro. Nessa que eu entrei no carro, ele começou a gritar: quando que você ia me contar que você tava namorando? Que é essa? Por que você não falou? Você acha que eu sou quem? Eu sou o quê pra você? Você não me respeita pra nada. E batia no carro e me dava tapa. Você acha que eu sou o quê? Eu sou seu capacho? Você fica escondendo e mentindo as coisas pra mim? Você sabe como eu odeio mentira. E eu falava: a gente tava planejando te contar, a gente ia te contar, só que a gente não sabia o momento propício. Ele: ia contar o quê? Você não ia contar nada. Você é mentirosa. Você é dissimulada. E gritava, e gritava, e gritava. E eu não tinha mais ação, só sabia chorar. Me dá seu celular, me dá seu bilhete único, me dá dinheiro, tudo que tiver na sua bolsa me dá, você não vai sair de casa. Você não vai mais sair de casa pra nada. Não quero saber. A reação de Cupertino foi violenta e totalmente desmedida. Dissimulada, e gritava, e gritava, e gritava. E eu não tinha mais ação, só sabia chorar. Me dá seu celular, me dá seu bilhete único, me dá dinheiro, tudo que tiver na sua bolsa me dá, você não vai sair de casa. Você não vai mais sair de casa pra nada. Não quero saber. Naquele dia, Cupertino proibiu terminantemente a filha de ver e se comunicar com o namorado Rafael Miguel. Atitude extrema por parte de Cupertino. Ela deveria ficar presa na própria casa onde a família morava. Para piorar toda essa situação, Cupertino pegou o celular de Isabela e a obrigou a passar-lhe a senha de tudo. Foi aí que ele ficou furioso ao ler conversas íntimas da filha com Rafael Miguel. Cupertino ficou transtornado. Dizia que Rafael era indecente e, naquele momento, passou a nutrir ódio pelo rapaz. Nesse momento, Isabela não tinha mais como se encontrar e manter contato com Rafael Miguel.
Mas a saudade era muito grande e, através do celular da mãe, Isabela voltou a manter contato com Rafael toda vez que o pai saía de casa para trabalhar. Passadas algumas semanas e não tendo como resolver aquela situação, Isabela sabia, ela tinha certeza que o seu pai não iria voltar atrás e jamais aceitaria o seu namoro com Rafael Miguel. Foi aí que o casal resolveu fugir, num primeiro momento. Rafael dizia que tinha algumas economias e que ele iria voltar a procurar emprego para eles poderem morar juntos em algum lugar escondido de Paulo Cupertino. Rafael não falava da boca para fora, não. Ele queria mesmo morar com a namorada, mesmo se fosse escondida da família dela. É importante frisar para você que até aquele momento o casal tinha tido apenas uma relação sexual. Bom, Isabela buscou forças e disse a Rafael por telefone que aceitaria fugir de casa para morar com ele. Mas isso, é óbvio, não era tão fácil naquele momento, pois Rafael não tinha condições financeiras de arcar com todas as despesas, já que Isabela, com apenas 18 anos, ela já tinha completado 18 anos, ela não estava trabalhando, pois na verdade sequer Cupertino, o pai dela, deixava ela sair de casa. Bom, Cupertino era um pai muito controlador e já havia determinado que a filha somente poderia namorar quando ela tivesse 30 anos de idade. Veja o que Isabela pensava do pai, abre aspas. Ele era uma pessoa machista, misógino. Se eu estivesse sentada assistindo a televisão, ele dizia, você não tem nada para fazer? Um chão para varrer, uma casa para limpar? Tinha que estar sempre fazendo trabalho doméstico, porque para ele era para isso que mulher servia. A verdade é que Isabela ficou presa em casa por longos 8 meses, acredite se quiser. Tanto ela como a mãe dela sabiam que Cupertino era um homem muito violento e por causa desse medo, ela se mantinha em casa com receio das reprimendas do seu genitor. 9 de julho de 2019, guarde bem essa data, pois foi um dia trágico para a vida de Rafael Miguel, que tinha 22 anos de idade, e os seus pais, Alcísio Miguel, de 52 anos, e a mãe, Miriam Selma Miguel, que na época tinha 50 anos. As provas que constam no inquérito policial que tivemos acesso apontam que na data do crime, Isabela, não aguentando mais de saudades do namorado, resolveu desobedecer o Cupertino, seu pai, e aproveitando que ele tinha saído para trabalhar, ela marcou o encontro em uma pracinha existente na região, no bairro onde ela morava, que é o bairro do Socorro, zona sul de São Paulo. Cupertino, provavelmente, olha que interessante, ele pressentiu alguma coisa e resolveu voltar para casa e, para sua surpresa, não encontrou a filha. Revoltado, ele exigiu que a sua esposa Vanessa ligasse para Isabela e mandasse ela retornar imediatamente para casa. Vanessa, com medo, atende a ordem do esposo e telefona para a filha, mas ela inicialmente não atende a ligação. Preocupada com o nervosismo e revolta de Cupertino, a esposa resolve então ligar no celular do Rafael Miguel. Porém, quem atendeu foi a mãe do Rafael, pois ele havia esquecido o celular na casa dele. Dessa forma, os pais do ex-ator decidiram levar o telefone para o filho, ou seja, os pais de Rafael Miguel ficaram preocupados com aquela situação. Eles foram até a tal pracinha, onde o casal estava lá se encontrando. E depois de uma rápida conversa, todos optaram por levar Isabela em casa e aproveitar a oportunidade para conversar com Paulo Cupertino, no sentido de pedir uma aprovação do namoro entre aquele casal de jovens. Bom, ao chegarem na casa de Cupertino, foi ele que atendeu a campainha e logo no primeiro momento foi ríspido com os pais de Rafael Miguel e ordenou, em altos brados, que Isabela entrasse para casa. Isabela contou que quando os pais de Rafael foram deixá-la em casa,
Cupertino, que na época tinha 48 anos, foi quem atendeu o portão. Ele teria sido ríspido com os pais do ex-ator e pediu que ela entrasse para casa, e ela acabou entrando, fechando o portão. Rafael Miguel e seus pais ficaram um pouco na calçada, sem saber ao certo o que fazer. Mas em dado momento, a porta da residência se abre e sai Dona Vanessa, mãe de Isabela, que decidiu ir conversar com eles. Isabela conta os últimos momentos antes do tiroteio, protagonizado por seu pai. Eles falaram, não, calma, vamos conversar, porque eles tinham medo dele me machucar. Aí meu pai falou, conversar? Caramba, conversar nada. E atirou em todo mundo. O que aconteceu na sequência foram diversos tiros disparados por Cupertino, que usava uma pistola calibre 380. Ele atirou diversas vezes contra Rafael e os pais dele. A chacina ainda foi testemunhada por Isabela e também a sua mãe Vanessa. Só para você ter uma noção, a perícia da polícia contabilizou ao menos 13 disparos. Todos morreram no local. A primeira pessoa a ser atingida foi a dona Miriam, e em seguida os tiros foram contra Rafael Miguel. E somente depois de matar o jovem é que Paulo Cupertino passou a atirar em seu pai. Rafael foi atingido com 7 disparos, 1 na cabeça, 3 nas costas, 2 no braço esquerdo e 1 no peito. Seu pai João recebeu 4 tiros, sendo 2 no braço esquerdo, 1 no direito e outro no meio do peito. E a mãe de Rafael, Dona Miriam, foi atingida 2 vezes, sendo um disparo no peito certeiro e outro no ombro. Isabela conta sobre o último suspiro do namorado. Eu fui recolher ele. Falei pra ele ficar comigo, falei, fica comigo, fica comigo. Eu ouvi ele respirar, sabe? Pela última vez ele tava perdendo a vida, sabe? Você vê a vida se esvaindo da pessoa. Minutos depois do crime, Isabela fez um áudio e mandou para uma amiga. Ouço o desespero dessa moça que tinha apenas 18 anos de idade. O amor da minha vida, ele fez tudo por mim durante esse ano e passou todas as dificuldades que a gente teve, todos os momentos ruins ele esteve do meu lado, ele estava enfrentando uma depressão, ele começou a se tratar, fazendo terapia toda semana, se medicando, trabalhando, juntando dinheiro, a gente estava com plano de morar junto. A gente estava se preparando para morar juntinho, a gente ia viver junto. A gente tinha muitos planos, muitos planos, muitos planos. Vanessa acredita que o pai premeditou as mortes. Eu não sabia que meu pai estava lá, porque ele tem o costume de parar o carro na porta. E o carro dele não estava nem na rua, então provavelmente ele já tinha planejado isso. A conclusão dos policiais que investigaram o caso é que Cupertino tinha habilidade no uso de arma de fogo. Cupertino, ato contínuo, fugiu da sua casa em um carro vermelho com as placas clonadas para não ser preso em flagrante. Veja o que disse o irmão de Cupertino após saber das mortes. Por mexer com a família dele, com a filha dele. É filha dele, nunca deixou passar nada. Constrói, escola, tudo. Agora chega 2 metidos a musiquinha, tocador de violão, outro de artista, prometendo coisa pra mim. Ele guardava arma em casa? Eu vou saber. Eu não moro com ele, senhora, eu não sei. Os corpos do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e dos pais do jovem foram velados na tarde de segunda-feira, dia 10 de junho de 2019, no cemitério Campo Grande, na zona sul de São Paulo. A namorada do ator chegou ao velório por volta das 15h30, levando flores. Os corpos de Rafael e os seus pais foram enterrados às 17 horas. Olha, é importante esclarecer que a minha equipe de produção descobriu que Paulo Cupertino já tinha sido preso em 1993 por roubo a carro forte no Porto de Santos. Dá uma olhada quem era esse homem. E ele também tinha passagens policiais por furto e associação criminosa. Na verdade, ele era uma pessoa violenta e totalmente ignorante, e todos no bairro temiam Cupertino.
Paulo Cupertino tinha alguns comércios na região. Na estrada do Alvarenga, ele possuía 2 estacionamentos e uma loja de comércios de peças de carros. Cupertino já teve 4 ex-mulheres e vários filhos. Na época dos fatos, Cupertino não estava mais morando com Isabela e sua ex-esposa, mas era ele que mantinha as contas da casa e, por isso, ele se via no direito de mandar na vida das duas. Policiais civis da delegacia do Jardim Miriam, que apuraram o caso, descobriram que Cupertino havia comprado uma pistola calibre 380 e pagou a quantia de R$ 1.800, conforme nota fiscal levantada pela Polícia Civil. Policiais civis fizeram buscas para tentar prender Paulo Cupertino em mais de 75 endereços, mas ele não foi encontrado. Naquela oportunidade, as contas bancárias de Cupertino foram bloqueadas com autorização judicial. Mas a verdade é que ele conseguiu fugir, mesmo tendo o rosto estampado em toda a mídia brasileira. A delegada de polícia, Ivalda Aleixo, fala do trabalho investigativo para tentar prender Paulo Cupertino. Mas é isso que eu digo, ele não é muito coerente, né? Ele estava empolgado. Ele estava armado? Não, sei não, desarma nada de arma. Estava empolgado? Estava empolgado, fala que... Primeiro parece que estava feliz, aquele monte de gente lá, nós procuramos no lugar errado. Em seguida ele fala que vai provar a inocência dele. E quanto tempo ele ficou no hotel, lá no hotel? Ele ficou aproximadamente uns 10 dias, né? Que a gente sabe que foi... E já falaram de 30, outros de mais tempo. Nós, na divisão de capturas, tínhamos informação dele há 15 dias que ele já tinha voltado para a região. Os próximos passos na investigação? Com a prisão dele, vocês vão tentar chegar em outras pessoas que acobertaram lá? Mas o que acobertaram já estão respondendo, né? Os que deram, que ajudaram ele na fuga, estão respondendo já por favorecimento pessoal. São 2, né, doutora? São 2. Ele confirmou que estava em outros países? Doutora? Não, sem celular. Ele confirmou que passou por outros países, doutora? Não, ele nega que tenha ido para outro país, inclusive Paraguai. Além desses dois, há suspeita de mais alguém envolvido dando cobertura? A família, mas o que a gente já sabia, né? A família é meio óbvio, né? Durante os 3 anos em que esteve foragido da justiça, Paulo Cupertino assumiu uma série de identidades e fisionomias diferentes para despistar os investigadores. Os primeiros passos de Cupertino em 2019, após o crime, foram identificados pela Polícia Civil. O triplo homicídio aconteceu no domingo e ele foge na madrugada para a cidade de São Roque, interior de São Paulo. Já na terça-feira, ele vai para Campinas e de lá ele consegue pegar um ônibus e foi para Ponta Porã. Quando a mãe de criação de Cupertino morreu, em 2020, policiais ficaram de campana no velório, na expectativa de encontrá-lo. Mas nada disso aconteceu. Foi em Eldorado, no Mato Grosso do Sul, uma das cidades próximas da fronteira com o Paraguai, que a captura ficou mais perto de acontecer. Mas Cupertino acabou fugindo em um caminhão de melancias. Mas no dia 16 de abril de 2022, Paulo Cupertino volta para São Paulo e ele se hospedou no Hotel Montstar, que fica na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele se hospedou no quarto 27 e, na época, o custo da diária era R$ 38. E o mais impressionante é que ele estava muito próximo da casa onde morava a filha Isabela. Espera um pouquinho. O que será que ele pretendia? Quais eram as intenções de Cupertino? Será que ele queria ver a filha e tentar o seu perdão? Ou será que ele desejava matar mais alguém? No hotel que ficou hospedado em São Paulo, ele se apresentou como cristiano, usando carteira de habilitação falsificada, onde ele estava usando um bigode e lentes de contato de cor azul. Veja imagens de Cupertino andando disfarçado próximo ao hotel que se hospedou. Para dificultar ser reconhecido, Cupertino estava usando bengala e chapéu, máscara contra a Covid, camisa manga longa e ele pintava o cabelo e também pintava a barba.
Para os funcionários do hotel, ele dizia que era um aposentado, não tinha filhos e estava em São Paulo para fazer uma prova de mestrado. Sempre disfarçado, ele frequentava o comércio da região para comprar comida e também produtos de higiene pessoal. E chegou o fim da hospedagem de Cupertino numa segunda-feira e de uma caçada que já durava quase 3 anos. Exatamente às 15 horas e 34 minutos, ele entra no quarto e meia hora depois é possível ver os policiais aparecendo no corredor. Cupertino, sem chapéu e sem máscara, é abordado pelos policiais civis. Cupertino não reage e é preso e algemado. A chegada de Cupertino no DHPP foi bastante tumultuada. E perguntado pelos repórteres se ele era culpado, ele negou. Ouça o que disse Isabela ao saber da prisão do pai perto de sua casa. Estou muito contente com a prisão dele. Espero que a justiça seja feita. Só quem vive o que eu vivo, que eu espero que ninguém viva o que eu vivo, sabe o que é estar no meu lugar. É muito difícil. Mas por que ele voltou para São Paulo e arriscou ser preso? Cupertino não reagiu e se entregou após a abordagem policial. Ele disse aos agentes que era inocente e que acredita que a filha estaria melhor hoje do que na companhia de Rafael Miguel. 24 horas depois, Cupertino é levado para a audiência de custódia, onde, num primeiro momento, alegou ter sido agredido pelos policiais, mas depois, logo em seguida, voltou atrás. Em determinado momento da audiência de custódia, o preso chora. Cupertino foi denunciado pelo Ministério Público por ter praticado triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das 3 vítimas. Outros 2 réus estão no mesmo processo acusados de favorecer ilegalmente Cupertino, na fuga que ele teve durante todo esse tempo, quase 3 anos. Os acusados são amigos do bairro de nome Eduardo José Machado, 45 anos, Vanderlei Antunes Ribeiro, de 59 anos. O julgamento de Paulo Cupertino foi marcado para o dia 10 de outubro de 2024, uma quinta-feira, e começou logo depois do almoço, mas no início da noite foi cancelado pela Justiça, pois o réu, durante o julgamento, destituiu o próprio advogado de defesa. Como a lei não permite que um réu seja julgado sem um defensor, coube ao magistrado dissolver o conselho de sentença para o réu constituir um novo advogado que precisará se inteirar de todo o processo criminal. A promotora criticou a ação de Cupertino como uma tentativa de manipular o processo. Já o advogado Ricardo Marinho, que é o advogado contratado pela Isabela e também por sua mãe, classificou a atitude do pai como mau caratismo, afirmando que Cupertino agiu ardilosamente para atrasar o julgamento. Um novo júri será marcado pelo juiz Antônio Carlos Pontes de Souza para julgar Paulo Cupertino. Tão logo o julgamento no tribunal do júri aconteça, eu estarei fazendo um novo vídeo para postar aqui no canal para te contar qual foi o resultado. E para você que me assiste agora, eu queria que você respondesse algumas perguntas. Qual a pena merece Cupertino, que matou friamente Rafael Miguel e os seus pais? Nós deveríamos ter prisão perpétua no Brasil? Você é favorável à pena de morte, sim ou não? Você acha que a morte do ator Rafael Miguel e dos seus pais poderia ter sido evitada de alguma forma, sim ou não? Eu gostaria muito mesmo de saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, poxa, dá uma força pra gente e se inscreva agora. E aproveita também, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos e familiares que gostam de consumir histórias policiais reais.